Olá, seja bem-vindo ao nosso papo de hoje. O material que a gente tem em mãos é, olha, um prato cheio. Com certeza. É um texto sobre escatologia, que é aquele estudo, das profecias do fim dos tempos, mas com uma visão bem específica, bem amarrada. Exatamente. A fonte, um texto chamado Escatologia 12, não é só uma lista de previsões. A proposta dele é bem mais ambiciosa. Mais ambiciosa como? Ele tenta conectar Gênesis ao Apocalipse, sabe? Criando uma única narrativa sobre o que ele chama de plano divino versus as forças que tentam sabotar esse plano. E a nossa missão aqui é justamente decifrar a lógica por trás desse mapa. A gente vai explorar a ideia central de uma verdade original e uma cópia falsificada. Uhum. Entender como diferentes grupos interpretam essas profecias e, claro, mergulhar de cabeça na famosa profecia das 70 semanas de Daniel. Então, vamos lá. Vamos desvendar isso. O ponto de partida do texto já joga uma carta bem forte na mesa, sabe? Uma ideia que sustenta todo o resto. Sim, ele abre citando o profeta Isaías, que diz algo como: lembrem-se do que aconteceu no passado, eu anuncio o fim desde o começo. O que essa frase estabelece como a regra do jogo para o autor. Ela estabelece a soberania. A ideia de que existe um plano mestre, um plano conhecido do início ao fim pelo Criador, Certo? e a partir daí o texto desenvolve seu argumento principal. Para cada peça desse plano divino, existe uma imitação, um paralelo falso criado, assim, para gerar confusão. E a fonte atribui essa estratégia a quem? Há uma figura antagônica, o diabo. E essa ideia de original versus cópia não é só teórica, né? O texto vai buscar a origem disso numa história bem polêmica lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis capítulo 6. Sim, Fala de uma mistura estranha entre os Banai Elohim e as Benós Ahadam, que são basicamente filhos de Deus e filhas dos homens. Isso soa quase como mitologia. Como a fonte usa essa história para construir o argumento? ótima pergunta, porque é um ponto central. Na visão do autor, esse evento não foi um acidente. Foi uma tentativa deliberada de Satanás e de anjos caídos de corromper a linhagem humana, Para quê? para estabelecer um reino rival aqui na Terra. E o mais interessante é como o texto usa isso para explicar um fenômeno que todo mundo conhece: a semelhança entre mitos de culturas que não tinham contato nenhum. Ah, tipo a ideia de um salvador, a grande luta do bem contra o mal, um dilúvio, um juízo final, Exato. coisas que aparecem em várias mitologias. Exato. O texto argumenta que isso não é coincidência. Seriam o que ele chama de verdades captadas. Verdades captadas. Isso, ecos de um conhecimento original que a humanidade tinha. Mas com o tempo, a queda do homem, o distanciamento geográfico e o que o autor chama de influência maligna foram distorcendo essa verdade. Ah, então é por isso que a gente tem, sei lá, um Hércules na Grécia, um Thor na Escandinávia, um Horus no Egito. Seriam, segundo essa lógica, fragmentos distorcidos da mesma história? Essa é exatamente a tese da fonte. A perda de um conhecimento único da verdade teria dado origem a múltiplas religiões e mitologias. Entendi. Cada uma com um pedacinho do quebra-cabeça, mas nenhuma com a imagem completa. Isso mesmo. Ok, então a fonte estabelece essa base, existe uma profecia original e existem ecos distorcidos. Mas isso cria um problemão? Qual? Se a verdade está misturada com a cópia, como alguém consegue ler essas profecias do jeito certo? Parece que existem diferentes manuais de instrução para isso, né? Existem e o texto mapeia os três principais. O primeiro grupo são os preteristas. Preteristas. Para eles, a maior parte das profecias, se não todas, já aconteceu. O foco seria a primeira vinda de Cristo e, principalmente, a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Então, para um preterista, o livro de Apocalipse É como um código sobre eventos do primeiro século. Já é história. já foi. Entendi. E o segundo grupo? São os historicistas. Eles veem as profecias se desenrolando ao longo da história. Ah, como um filme. Exatamente. Para eles, algumas coisas já se cumpriram,
Outras podem estar acontecendo agora, tipo com a reforma protestante ou a ascensão e queda de impérios, e outras ainda estão por vir. É uma leitura contínua. Como se a história fosse o palco onde a profecia se revela aos pouquinhos. Perfeito. E a terceira visão, que parece ser a que a nossa fonte defende com unhas e dentes. Sim, é dos futuristas. Essa escola de pensamento acredita que, embora uma profecia possa ter tido um pequeno cumprimento no passado, Um eco, talvez? um eco, boa palavra, mas que o cumprimento principal, o final e literal mesmo, ainda não aconteceu. Tudo aponta para o futuro, para eventos ligados ao retorno de Cristo. Então, essa discussão não é só acadêmica. A lente que você escolhe, se é preterista, historicista ou futurista, muda completamente a interpretação. Muda tudo. A profecia vira ou um livro de história, ou um noticiário em tempo real, ou uma manchete de jornal do futuro. Exato. E a nossa fonte aqui está cravando a bandeira no campo das manchetes de futuro. O autor se posiciona firmemente como futurista, tratando as profecias como um roteiro de eventos que ainda vão acontecer. E com essa lente futurista, o texto foca numa das profecias mais enigmáticas, as 70 semanas de Daniel. E ele introduz uma figura central, o príncipe do povo que destruiu Jerusalém. Quem seria essa pessoa? Olha, o texto faz uma conexão direta com as cartas do apóstolo Paulo, especificamente a segunda aos Tessalonicenses. Ele identifica essa figura como o homem do pecado ou o filho da perdição. Ok. E a fonte insiste num detalhe. Sua identidade só vai ser totalmente revelada depois de um evento que o texto chama de arrebatamento da igreja. E a fonte até cita a passagem de Tessalonicenses para provar o ponto. A parte que me chamou a atenção é que fala de algo ou alguém que o detém. O que isso quer dizer? A ideia é que a manifestação desse iníquo não pode acontecer a qualquer hora. Existe uma ordem de eventos. Primeiro viria uma apostasia, um grande abandono da fé. Certo. Só depois disso, esse homem do pecado seria revelado, e ele é descrito como alguém que vai se opor a Deus a ponto de se sentar no santuário sagrado, se declarando o próprio Deus. Peraí, então tem algo ou alguém ativamente segurando, impedindo essa figura de aparecer agora. Isso é uma peça gigante no quebra-cabeça. É uma peça fundamental. A fonte dá alguma pista do que poderia ser essa força que o detém? A fonte, seguindo a passagem, não especifica o que ou quem é essa força restritiva. Apenas afirma que há um que agora o detém até que do meio seja tirado. Entendi. A interpretação do autor é que quando essa barreira for removida, aí o caminho estará livre. E a chegada dele não vai ser nada discreta. Como assim? A citação diz que será a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, ou seja, um show de poder e engano. Certo. Então, essa figura tem hora marcada para entrar em cena. Voltando a Daniel capítulo 9, o texto diz: "E ele fará uma aliança firme com muitos por uma semana." Isso. E aqui tem um código essencial para decifrar Daniel, né? Quando o texto fala uma semana, não são 7 dias, são 7 anos. Exatamente, essa é a chave de leitura. Então estamos falando de um tratado de 7 anos. Isso. E o texto analisa a palavra hebraica para aliança, que é brith, indicando um acordo tanto político quanto religioso. E a parte religiosa é a mais importante aqui. Por quê? Porque a profecia fala que essa figura vai permitir e depois interromper o sacrifício e a oblação. E por que isso é tão relevante? Porque na tradição judaica, esses sacrifícios só podem acontecer no templo, em Jerusalém. Como o templo não existe hoje... A lógica do autor é que para essa profecia se cumprir literalmente, o templo precisa ser reconstruído. Precisa! A aliança que essa figura vai firmar estaria diretamente ligada a essa permissão para os judeus retomarem seus rituais. Então é o clássico morde-a-sopra. Ele faz um acordo de paz que crucialmente permite a reconstrução do templo e a retomada dos rituais, e depois, bem no meio do caminho, ele puxa o tapete de todo mundo. Exatamente esse é o ponto de virada dramático. A profecia diz que na metade da semana,
Ou seja, depois de 3 anos e meio, ele rompe o acordo e fará cessar o sacrifício. E aí começa o caos. Para o autor, esse ato é o estopim do que ele chama de uma imensa onda de terror contra os judeus, o início da grande tribulação. E claro, o texto conecta isso com outras profecias. Qual delas? Imediatamente, ele constrói uma ponte direta com o livro do Apocalipse, capítulo 13. Lá se descreve uma figura que recebe poder para continuar por 42 meses. 42 meses, que são exatamente 3 anos e meio. A metade da semana de Daniel. Bingo! E só para deixar claro, a fonte está fazendo uma ligação matemática direta aqui. Como assim? 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio, são todas formas diferentes usadas na Bíblia para falar do mesmo período. Ah, tá. O autor quer deixar claro que não é coincidência, é um relógio sincronizado. Durante esse tempo, essa figura de Apocalipse 13 recebe autoridade global sobre toda tribo e povo e língua e nação. E o mais assustador, né? Sim, que adorá-lão todos os que habitam sobre a terra, exceto aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. É um cenário de domínio total. Então, depois de todo esse conflito, qual é o objetivo final? Para que servem essas 70 semanas de alianças, traições, perseguição? O texto volta ao começo da profecia de Daniel para dar a resposta. O propósito final, descrito lá em Daniel 9:24, é uma restauração completa e definitiva. O que isso quer dizer na prática? O texto diz que o tempo foi determinado para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Não é uma melhora, é uma solução final. A meta é o fim absoluto do problema do pecado e o começo de uma era de justiça permanente. Isso. Uma resolução definitiva. E com isso em mente, o texto termina com uma provocação, quase um checkmate, para uma daquelas escolas de interpretação que a gente falou no início. Sim, ele amarra todo o argumento desafiando a visão oposta. O autor lança uma pergunta retórica diretamente para os preteristas. Para os que acreditam que tudo já se cumpriu no primeiro século. Exato. Ele pergunta: quando, ao longo da história da humanidade, ocorreram tais fatos descritos neste único versículo da profecia? Em outras palavras, quando foi que o pecado acabou de vez? Quando a justiça eterna chegou para todo mundo? Exatamente. Do ponto de vista do autor, a resposta é óbvia. Nunca. Claro. E como esses objetivos tão absolutos ainda não se realizaram, ele conclui que o cumprimento final da profecia só pode ser necessariamente futuro. Isso, na lógica dele, valida a interpretação futurista como a única possível. Uau! Então, o que a gente tira disso tudo? A gente acabou de percorrer um sistema teológico muito bem arquitetado, que conecta Gênesis, Daniel, Apocalipse, Sim. para criar uma linha do tempo profética com uma lógica interna bem forte. O que impressiona aqui é como todas as peças se encaixam, né? Não são só previsões soltas. A fonte monta um quebra-cabeça que tenta dar um sentido para a história inteira. E a grande tensão é sempre a mesma. É sempre a mesma do começo ao fim. De um lado, um plano divino original, revelado aos poucos. Do outro, uma falsificação constante, projetada para confundir. E é bom lembrar que a nossa análise não é para dizer se a profecia é verdadeira ou não. Claro, é para entender como esse sistema de pensamento foi construído, a estrutura lógica dele. E essa ideia de um plano original e de ecos distorcidos nos deixa com uma última coisa para pensar. A fonte sugere que os mitos e lendas que tantas culturas compartilham são, na verdade, fragmentos dessa verdade original. E isso levanta uma questão fascinante. E se as grandes narrativas da humanidade, a jornada do herói, a luta cósmica entre bem e mal, a promessa de uma era de ouro, e se elas não fossem invenções separadas de cada povo? E se, olhando por essa ótica específica da fonte, Elas fossem, na verdade, pedaços de uma memória coletiva, fragmentos de uma história única contada com sotaques diferentes, mas que, no fundo, apontam para a mesma origem. é algo para se refletir.